Meus irmãos, novamente uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, compartilhando do amor de Cristo. Obrigado. Compartilhando do amor de Cristo com os irmãos, todos nós ligados ao mesmo corpo, à mesma cabeça. E é uma pena que hoje já é domingo, pelo menos para mim, né, que amanhã tem que ir embora. O que pode ser motivo de tristeza para uns, pode ser de alegria para outros, né? Mas graças a Deus que tem sido dias bem proveitosos de comunhão, de edificação mútua na palavra de Deus. E vamos continuar hoje entendendo um pouco mais o que é unidade, o que a Bíblia diz sobre a unidade. Nós vimos ontem algumas características importantes, né? Começa com a vida de cada um de nós, viver de modo digno, lutar juntos pela fé evangélica, sem partidarismos, sem grupinhos, sem nada, todos ligados no mesmo cabeça que é Cristo. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso que Paulo nos ensina, inspirado por Cristo, que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Queria que os irmãos abrissem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, um texto bem conhecido. E o que é fantástico na palavra de Deus eu desafio você a ler a mesma coisa a sua vida inteira. Depois de 3 dias você já enjoou. A palavra de Deus você lê todo dia, você pode ler o mesmo versículo. E todo dia ela se torna viva para você. Ela fala ao seu coração, ela desafia você, ela te conforta, ela te consola. Isso só a palavra de Deus faz. Por isso que nós, diante de um texto talvez que já conhecemos bem, nós possamos nos desafiar, falando o que Deus vai me alimentar de forma diferente, ou vai reafirmar verdades que os irmãos já têm ouvido aqui, o que esse texto vai confortar e me desafiar como cristão. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios 4, de 1 a 6. Fala sobre a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Senhor, que texto rico, que palavra confortadora, desafiadora e exortativa para todos nós. Que o Teu Espírito Santo vivifique ela novamente em nossos corações, possamos entendê-la, compreendê-la e obedecê-la, Senhor. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, aqui esse texto está falando de unidade. Até o capítulo 3 de Efésios, nós vemos Paulo divide suas cartas de forma bem didática. Ele começa com parte doutrinária, depois ele pega essa parte doutrinária e começa a dar aplicação bem prática. Nós sabemos que toda teologia é prática, não tem como eu discernir, eu tenho teologia, mas não tenho prática. A teologia em si, ela nos leva, a verdadeira teologia nos leva à prática. Mas Paulo, por ser tão didático, por nos ajudar a entender, ele começa falando do plano de Deus para a igreja nos 3 primeiros capítulos, que nós somos escolhidos em Cristo, predestinados para Ele, por Ele. Depois, no capítulo 2, Paulo começa a falar que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida pelas misericórdias de Deus. Teologia, fala de ressurreição, de morte. No capítulo 2, verso 8, fala que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, a fé é dom de Deus. Capítulo 3, Paulo começa a orar pelos irmãos de Éfeso. E a partir ali do final do verso 3, do verso 4, Paulo começa a falar, agora vamos pegar tudo isso, toda essa verdade profunda, e o que a gente faz com ela? A Bíblia não foi feita para nós ficarmos admirando ela, e nem para ficarmos falando, puxa, que bom, que verdade. Não, a Bíblia foi feita para nos levar
a obedecê-la, para transformar vidas. Não adianta nada nós apenas entendermos, compreendermos que a Bíblia é boa, é verdade, é legal, mas que não é para mim. Porque quem tem uma fé assim, pode ter uma fé parecida com a dos demônios. Porque Tiago fala que até os demônios tremem e creem. Não creem para a salvação, mas eles até têm um temor, porque Deus é soberano sobre tudo. Mas não é uma fé salvadora. Não é um temor salvador. É apenas deve ser verdade, é bonito, é bom, mas não é para a minha vida. Isso não é uma fé salvadora. Então, que nós possamos ler esse texto com essa fé que é um dom de Deus. Senhor, isso é para mim, isso é verdade. Isso tem que mudar minha vida, isso é real. Isso é para a minha igreja, isso é para a minha família, isso é para a minha vida. Então, nós somos desafiados a partir do capítulo 4, a ver os nossos deveres. Paulo tem falado até o 3 ali dos nossos privilégios. O que Deus fez por nós, o que nós não fizemos. A eleição nos deu vida, foi tudo Ele que fez. E agora está falando, agora como resposta nós devemos ter uma vida como resposta. Então agora, por isso que nós falamos que toda a teologia nos leva à obediência. Paulo vinha mostrando o que Deus fez, agora ele mostra o que nós devemos fazer. Não para ser salvo, meus irmãos, isso Paulo deixou bem claro. Em todos os textos, mas em Efésios, se os irmãos lerem Efésios 2, de 8 a 10, nós vamos ver que a salvação não é por obras, não é para que ninguém se glorie, é pela fé. E a gente até brinca que a salvação é pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito, não pelas nossas. Então Paulo está falando assim, agora vocês devem responder a isso, não porque vocês querem ser salvos, mas porque vocês foram salvos. Essa verdade tem que transformar vidas. E Paulo então mostra aqui de forma bem sucinta que a igreja tem duas características principais. Uma que ela é povo de Deus, distinta, não havendo mais distinção de raça, de pessoas, de culturas, é um povo de Deus. A segunda característica que Paulo mostra é que esse povo é um povo santo. Agora, se nós olharmos para a nossa vida, nós falamos assim, será que é verdade? Paulo, quando vai falar para os irmãos de Corinto, uma igreja complicadíssima, pessoas vivendo em pecado, tendo muitos problemas, Paulo chama eles já os santos. Porque santidade, no termo objetivo, está dizendo que Deus nos separou, um povo separado, um povo santo, mas ainda imperfeito, ainda em busca de alcançar essa santidade cada vez mais na vida prática. Mas em Cristo nós somos um povo santo, porque Deus é santo. E nós somos um povo de Deus. Mas quando nós olhamos como povo santo, nós não devemos pensar para nós. Nós devemos pensar no que Cristo fez por nós. A união e a pureza são dois aspectos fundamentais de uma igreja que preza pela palavra de Deus. A união e a pureza. Uma igreja é um povo unido e um povo que luta pela santidade. Não é apenas um aglomerado de pessoas onde cada um faz o que quer. É onde todos estão buscando a santidade, a pureza no viver. Não apenas uma melhoria moral. Não é isso. O Evangelho também atinge a nossa moralidade, mas ele é muito mais profundo que isso. Ele nos transforma, ele não nos dá uma maquiagem de bons costumes, de bons modos, embora o Evangelho nos leve a isso também. Mas ele atinge a raiz do problema, que é o nosso coração pecaminoso. É isso que o Evangelho faz. Por isso que nós podemos dizer que a pureza também é uma marca da igreja verdadeira de Cristo, do povo de Deus. Paulo então começa a falar no verso 1 do capítulo 4. Veja como ontem nós demos bastante ênfase nisso, no texto de Filipenses. Paulo fala aqui, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, o que Paulo está falando? Que andeis de modo digno da vocação que fossem chamados. Se os irmãos voltarem lá para Filipenses 1:27, nós vamos ler a mesma expressão, viver de modo digno do Evangelho. Por que Paulo está dando essa ênfase de novo? Porque, meus irmãos, isso é a base da nossa vida. Se nós não estivermos vivendo como Cristo quer que nós vivamos, como Ele nos capacita a viver, não pode haver uma vida comunitária santa e pura. Se nós não desenvolvermos, cada um de nós, desenvolver a salvação, buscar andar de acordo com o chamado de Deus, com a vontade de Deus, em obediência, em submissão à palavra, em pureza. A Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sim, nós devemos buscar a santidade e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor.
buscar uma vida de santidade, de pureza, de arrependimento, desfrutar dessa união. Se não começar com cada um de nós, a nossa família não vai ser atingida e a igreja não vai ser atingida. Porque às vezes a gente pensa só no corpo grande que é a igreja, mas a igreja é composta de famílias e famílias de pessoas. E se eu não desenvolver a minha vida com Deus, eu não vou me aproximar da minha esposa e nem dos meus filhos, como Deus quer que eu faça. Eu posso oferecer um monte de coisas para eles, mas isso não vai satisfazer essa necessidade que nós temos de relacionamento correto diante de Deus. Então, isso aqui, nós demos bastante ênfase nisso. Depois, no verso 3 também, outra expressão que diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vamos trabalhar isso um pouco também, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para essas duas expressões: viver de modo digno e esforçar com diligência por preservar a paz. Então, Paulo, ele mostra agora na prática como que nós devemos viver de modo digno como igreja. Como que nós devemos preservar essa paz, essa unidade? Que forma, como que eu devo fazer, como que cada um de nós precisa viver e fazer para que nós possamos preservar essa unidade? Porque essa unidade, meus irmãos, não somos nós que criamos ela. Ela já foi feita na cruz. Essa unidade, por isso que o texto aqui fala que nós devemos preservar, não é criar. Nós não podemos tentar criar nada, nós temos o dever de preservar o que Deus criou. E nós também não podemos destruir isso objetivamente. Eu não posso destruir o que Cristo fez na cruz, eu não tenho esse poder. Quem sou eu? Quem é a igreja para destruir algo que Cristo fez? Mas eu posso não desfrutar disso na minha vida. Eu posso não viver essa unidade, eu posso estar vivendo abaixo da vontade de Deus. Mesmo essa unidade em Cristo esteja inviolável, vamos dizer assim. Então Paulo começa falando assim, que nós devemos viver de modo digno. E como que é nós vivermos de modo digno? Ele começa falando no verso 2, com toda humildade e mansidão. Agora, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, como que eu vou fazer isso? Eu acho que os irmãos também devem pensar, Senhor, o que eu faço diante de uma verdade dessa, olhando para o meu coração? Como que eu vou andar com toda humildade e mansidão? Aonde que eu aprendo isso? Em seminário? Não. Aprendo em casa? Eu posso aprender isso teoricamente. Nós devemos ensinar a vida de Jesus aos nossos filhos e nós aprendemos isso. Mas o grande mestre, está lá em Mateus 11, 28, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Meus irmãos, fora de Cristo nós não aprendemos nada. Nós não somos nada. Nós podemos aprender algumas coisas isoladas, maneiras comportamentais, como eu me comporto na igreja melhor, na sociedade. Mas o Evangelho nos transforma aonde nós estivermos. O Evangelho nos transforma em todos os nossos relacionamentos. Não são comportamentos isolados. Como que eu preciso aprender a me comportar como crente? Se você é um cristão, você vai se comportar como cristão. O Evangelho atinge todo o nosso ser, com toda a humildade e mansidão. A humildade era desprezada pelos romanos, pelos antigos. A humildade nunca foi vista como uma virtude. Ela era vista como uma pessoa que... Humildade era vista como uma fraqueza, como uma coisa ruim no caráter da pessoa. O bom era ser orgulhoso, confiante, cheio de si, impor sobre os outros, ter uma opinião muito forte a respeito de si, valorizar o seu potencial. Humildade era algo rejeitado e ela somente veio ser cunhada como algo bom com a vida de Jesus, quando Jesus falou: aprenda de mim que sou manso e humilde. E nós vamos aprender o que é a verdadeira humildade e a verdadeira mansidão nos nossos relacionamentos. Jesus se humilhou. Somente com a vinda dele nós podemos entender o que realmente é viver a humildade. Porque ou nós pensamos que humildade é ficar se rebaixando e se inferiorizando, ou nós pensamos que humildade é andar de cabeça baixa, se vestir mal, ficar aquela impressão de coitado. Isso não é humildade. A humildade atinge o nosso coração. E quando ela atinge o nosso coração, obviamente ela atinge o nosso exterior também, mas ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. E se tem algo que é fundamental e essencial à unidade da igreja, é a humildade nossa.
Se cada um de nós não estivermos aprendendo com Jesus o que é ser humilde, nós não vamos desfrutar de verdadeira unidade. Um monte de gente orgulhosa não é unida. Um casal orgulhoso não é unido, quanto mais uma igreja com mais de 10, 15, 20, 100, 200, 300 pessoas. O vínculo da unidade está em nós buscarmos a humildade e a mansidão em Jesus. A Bíblia diz lá na carta de 1 João que nós devemos, quem diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. E eu sempre penso, muitos de nós queremos andar por onde Jesus andou. Então nós queremos fazer o caminho de Jesus, na Palestina, em todos os lugares. Isso não tem problema. Podemos fazer excursões, não tem nada de errado. Mas o texto está falando, nós devemos andar como Ele andou. E como que Ele andou? Em humildade, em mansidão. Eu posso fazer o trajeto todo de Jesus e continuar orgulhoso, conhecer os lugares e não ser transformado. Mas quando eu olho para Ele e vejo como Ele andou na terra, isso me transforma. Como que nós lemos lá em Mateus, nas bem-aventuranças? Qual que é a primeira bem-aventurança em Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. As bem-aventuranças começam com humildade, meus irmãos. Não é à toa isso. Nós não evidenciaremos outras virtudes se antes não estivermos praticando e buscando a humildade. A mansidão depende da humildade, a longanimidade depende da humildade, a paciência depende da humildade. Nós vamos ver, o suportar uns aos outros depende da humildade. A humildade vem do conhecimento de Deus. Primeira coisa, quanto mais eu conheço o caráter de Cristo, quanto mais eu vejo quem Jesus é, quem Ele era e como Ele viveu, quanto mais eu conheço esse conhecimento dele, vai gerar um conhecimento real sobre mim mesmo. Eu vou falar assim, puxa vida, como Romanos 12,3 fala, ninguém pense de si mais além do que convém. Quando eu começo a olhar para Jesus, conheço a Ele, eu começo a me conhecer. E aquela pessoa boa, de coração bom, que a gente pensa ser, vai caindo por terra. Quando a gente começa a se comparar uns com os outros, às vezes a gente cresce. Tem gente pior que eu fiz, e a gente começa a se comparar, mas o nosso comparativo é Jesus. E quando eu me comparo com Ele, puxa vida, a única atitude que eu tenho que ter é dobrar o joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu começo a tirar os olhos dos irmãos. Esse está melhor que eu já andei mais que esse, eu quero atingir aquele. Todo mundo começa a olhar para Jesus, o padrão de perfeição. E eu não vou atingir isso, a perfeição. Eu sei, e os irmãos também não. A Bíblia nos diz isso. Mas o nosso objetivo é esse. É cada vez mais a andar e parecer com Jesus. E quando eu olho para isso, eu começo a falar, Senhor, não tem jeito de eu ficar orgulhoso olhando para o Senhor. Quando a gente gosta de fazer algum esporte ou alguma atividade, e a gente vê aquela pessoa que é um ícone naquilo que você faz. Quando você está assim, eu acho que eu já estou bom. Por exemplo, eu sou professor de tênis também, gosto, quando eu olho para o Federer, eu falo, rapaz, não dá para comparar. E o Federer é um humano, é o número 1 do mundo, ele é o recordista de título, e a gente começa a olhar, e vou até falar do Rafael Nadal, que é o que meu filho prefere também. Toda vez que eu falo do Federer, eu falo, pai, o Nadal é melhor. Mas quando a gente tem a pessoa que a gente olha assim e fala, eu acho que eu já estou bom, mas se compara com outro ser humano, você fala, puxa vida, eu não posso falar que eu sou bom, olha ele. Agora, meus irmãos, se nós como cristãos, se nós olharmos para Jesus, que é o Deus encarnado, como que eu vou me achar bom? Por mais coisas que eu faça. Como que eu vou me achar um marido exemplar, uma esposa exemplar, um pai exemplar, por mais que eu tenha me dedicado, um cristão, quando eu olho para o padrão que é Jesus? Isso me enche de humildade. Eu não fico depressivo, então não dá, então... Quando eu olho para Jesus, eu fico humilde, eu fico estimulado a continuar. Eu não fico falando, então não dá para atingir, então vamos parar com tudo. Não, eu fico estimulado. E o exemplo de Jesus nos estimula. Então, nenhuma outra virtude aparecerá antes em nossa vida, a não ser quando a humildade já esteja sendo buscada. O orgulho gera discórdia, a humildade nos deixa acessíveis uns aos outros. Nós somos acessíveis, e muitas vezes o problema nosso é que quando nós não buscamos a humildade em Jesus,
nós não somos pessoas acessíveis, ninguém consegue se aproximar de nós, porque a gente está sempre na defensiva. Qualquer coisinha a gente já se fere, já contra-ataca a pessoa. Quem é você para estar falando de mim? Olha para a sua vida, e a gente sempre contra-ataca. Quando a gente é humilde, nós vamos ver que a humildade e a mansidão aqui, em alguns exemplos aqui, como ela nos torna desarmados uns com os outros, mansos. Eu quero citar uma frase de Richard Baxter. Ele diz assim: a necessidade de nós nos humilharmos a nós mesmos é o âmago, é o centro do Evangelho. A obra da graça só é iniciada e sustentada pelo exercício da humildade. A humildade não é apenas um ornamento do cristão, ou seja, eu posso ter ou eu não posso, não é isso. Ela é essencial na nova criatura. É uma contradição ser um homem santificado, um cristão santificado, e não ser humilde. Não tem jeito de eu falar que eu estou buscando a santificação, crescendo na graça de Cristo, se a humildade não está sendo visível na minha vida. Não tem jeito, meus irmãos. Nós estamos nos enganando. Não tem jeito. E com a humildade vem a mansidão, elas são inseparáveis. Humildade e mansidão são inseparáveis, estão conexas uma com a outra. Mansidão, ela não pode ser confundida com fraqueza. Às vezes a gente pensa, nossa, aquele homem é manso, ele é fraco, ele não tem opinião, ele é um coitado. Isso não é mansidão. A mansidão não é fraqueza, pois Jesus disse que ele era manso. Como que eu posso falar que mansidão é fraqueza, se Jesus disse que ele era manso e humilde? Jesus não era fraco, lógico. Que mansidão é essa que não é uma fraqueza, não é eu ficar, eu não posso, eu não consigo, isso não é mansidão, achar que eu não reajo a nada. Jesus reagiu. Moisés foi tido em Números 12:3, diz que Moisés era o homem mais manso, e olha como Deus usou a vida dele, como Moisés foi corajoso para muitas e muitas coisas, como ele foi um servo usado por Deus. A mansidão não é não ter opinião, não se posicionar em favor de nada, não é isso. A mansidão é outra coisa que está lá nas bem-aventuranças. Fala que Mateus 5:5, e ali nós podemos ver que é a suavidade dos fortes. Ser manso é força sob controle. É você não ser dominado pelo seu temperamento, é você não ser dominado pela sua língua afiada, pela minha língua afiada, onde Tiago nos adverte no capítulo 3. Falou, comigo é assim mesmo, falou, ouviu, bateu, levou. Isso não é mansidão. Isso eu estou sendo controlado pelo meu temperamento caído, que todos nós temos temperamentos afetados pelo pecado. E mansidão não é também você não reagir, mas por dentro você está remoendo. Eu só não exteriorizei, eu só não dei um murro na cara dele, mas por dentro eu dei. Isso não é mansidão. Não é um disfarce. Mansidão não é um disfarce, não é uma camisa que eu visto para os outros pensar que eu sou alguma coisa que na verdade eu não sou. Ontem nós fomos andar no parque e eu fiquei olhando para o irmão César, estava com a camisa do bombeiro. Eu fiquei, na hora me veio isso à mente, eu falei assim, ele veste a camisa porque ele é. Se ele me desse uma camisa, os outros podiam pensar que eu fosse o bombeiro, mas eu não sou o bombeiro. Eu podia enganar muita gente, mas eu estava me enganando. Se tivesse uma emergência ali, o que eu ia fazer? César? Chama o César. O que você está fazendo com essa camisa, rapaz? Ele ia falar para mim, não sei, eu ganhei, achei bonita. Então, mansidão não é uma coisa que eu visto, apenas para os outros verem algo exterior, mas que eu não sou. Mansidão é entregar a nossa vontade ao Senhor, é confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como Ele diz em Romanos 12:3 que é, 12:1 e 2 que é. Mansidão se refere às nossas reações diante das pessoas. Quando alguém te provoca, qual é a sua reação? Quando nós entendemos que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, eu começo a suportar em amor, eu começo a não reagir. Pode ser que no começo eu apenas não exteriorize, mas ainda lute com sentimentos internos, já é uma vitória. O estrago é menor. Né? Não é o padrão, mas o estrago é menor. Até chegar num ponto que nós podemos ser mansos de coração, que é o que Deus quer. Que fala, eu nem tive ira do irmão, eu nem tive vontade de vingar. Como eu sou bom. Não é bom. Porque a humildade não nos faz pensar assim. Por isso que a humildade vem primeiro.
Porque às vezes você pode se orgulhar da sua mansidão, e é errado. Por isso que a humildade vem primeiro, que você começa a ser manso, você fala, Senhor, eu nem sei como eu estou conseguindo reagir, sempre pela Tua graça, porque, não sei, é um milagre de Deus na minha vida. Isso no casamento, meus irmãos, como nós precisamos de humildade e mansidão, marido e mulher, pais e filhos. Como que nós vamos evidenciar Cristo e a igreja no relacionamento conjugal se eu não for manso e humilde? Uma pessoa mansa é aquela que não fica insistindo ou fica obcecada por seus direitos e não reivindica a sua importância. Eu exijo ser respeitado, eu quero provar minha importância, não estão me honrando. E você começa a reagir por isso. Isso não é mansidão. E eu queria usar um exemplo. A todos nós, meus irmãos, já fomos feridos no relacionamento da igreja. Fomos ou não fomos? Todos nós. Já ferimos e já fomos feridos. Não somos apenas vítimas. Todos nós também já ferimos e fomos feridos. No casamento é assim. Sem querer nós nos ferimos, porque nós estamos, às vezes, pior que às vezes até querendo a gente se fere. Mas mesmo involuntariamente a gente ainda fere uns aos outros no relacionamento da igreja. Então eu queria deixar um exemplo aqui com os irmãos, do exemplo de José. José, quando nós lemos a história de José lá em Gênesis, meus irmãos, sempre que eu leio isso, impacta a minha vida, porque expõe o meu coração. Nós conhecemos a história de José, que os irmãos sacanearam profundamente ele, venderam ele como escravo. Pensa os irmãos com raiva dele, e falou, nós vamos acabar com você. Queriam matar. O mais velho falou, não mata não, que depois vai ser complicado a gente resolver isso. Vamos vender ele como escravo, ele some, aí fala que sumiu. E José passou tudo o que passou, sofrendo, foi para a prisão, falaram que ia ajudar ele, esqueceram dele na prisão. Novamente, sofreu, foi esquecido, foi maltratado, pessoas que falaram que iam ajudar se esqueceram dele, os irmãos de sangue dele fizeram o que fizeram com ele. Aí quando nós lemos, no final da vida dele, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 50, verso 19 e 20, quando ele estava numa posição de liderança no Egito, os irmãos não sabendo quem ele era, meus irmãos, se fosse um de nós ali, hein? Agora é a minha hora de vingança, vou pegar essa turma que me sacaneou, olha aonde Deus me levou sobre eles, agora eu vou descontar tudo que fizeram. O que José fez? Os irmãos dele, quando perceberam quem que ele era, porque ficaram um bom tempo sem saber, ficaram com medo, voltou a fita, né? Rapaz, esse era aquele menino que nós, olha onde ele está, meu Deus. O que José falou? Falou, agora vocês vêm cá, vem passar a linha da tortura. Ou então, tratá-los mal, devolver tudo em dobro. O que José fez? Não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Meus irmãos. Aí ele falou assim, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José não maquiou o problema. Ele falou assim, eu sei que vocês quiseram o mal contra mim. Vocês até conseguiram lá temporariamente. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso é um coração manso, meus irmãos. Coração que foi ferido, foi atacado e não devolveu com a mesma moeda. E a mansidão não nos coloca no lugar de Deus, o orgulho coloca. Nós começamos a julgar as pessoas, a criticar as pessoas, e a mansidão fala assim, quem sou eu? Eu não estou no lugar de Deus. Se você pecou, você vai prestar conta para Deus, não é para mim. Quem vai te julgar é Deus, não sou eu. E o meu dever, como manso, é falar assim, eu não estou no lugar de Deus. E perdoar, e tratar bem, e oferecer todo o auxílio que for preciso. Nós não vemos em José um resquício de vingança, de ressentimento, de amargura. Gente, ele sofreu mais que nós, todo mundo aqui junto. Eu fico envergonhado quando eu vejo o que fizeram com José e o que ele falou, e com pouca coisa eu não sou capaz de falar isso. Como nós precisamos aprender de Jesus e como Deus nos deixou exemplos. Porque a Bíblia diz em Gênesis 39, Deus era com José, e é por isso que José conseguiu fazer isso. Nós temos que ver Deus agindo na vida de José. Toda atitude que nós lemos lá em Gênesis 39, se não me engano, por 7 vezes nós lemos, e Deus era com José. José fugiu da mulher de Potifar, e Deus era com José.
Quando Deus o levou para lá, Deus era com José. E Deus é conosco, meus irmãos. Nós somos capazes, pela graça de Deus, de vivermos assim também, de experimentarmos isso nos nossos relacionamentos. Uma pessoa mansa não é dominada pelos seus desejos, temperamentos e língua. O manso não é controlado pela ação dos outros. Ele é controlado pelo Espírito de Deus. Eu não vou começar a reagir porque, irmãos, tratar bem quem nos trata bem, o mundo também faz isso. Se você for fora e você respeitar alguém, provavelmente você vai ser respeitado. Só que se você maltratar, cuidado que você vai receber em dobro. Na igreja não pode ser assim. Que comunidade separada por Deus e pura que é essa que relou em mim, eu relo também, bateu, eu bato também, falou mal de mim, eu falo também. Isso não expressa a glória de Deus, isso não expressa a mansidão que nós vemos em Jesus. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 6,9, olha só esse texto, 1 Coríntios 6,9. É mais uma característica da pessoa que é mansa. Paulo está falando aqui sobre os irmãos estavam tendo problemas uns com os outros, estavam levando até a justiça, estavam um guerreando contra o outro. E Paulo fala aqui no verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem... Não é esse texto, é o 7, desculpa meus irmãos, é o 7. O 6 e o 7, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. O que Paulo está falando? Como cristãos, que nós devemos ser mansos e humildes, nós devemos sofrer o dano. Meus irmãos, isso para o mundo é loucura. Sofrer o dano. Ser ferido muitas vezes e não revidar. E não vingar. E nem chegar ao ponto de nem ter esse desejo no coração. Sofrer o dano. Não foi assim que Jesus fez? Humildade e mansidão, então, andam juntos. Um homem manso, ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. E um cristão humilde pensa bem pouco nos seus méritos. Ele não está preocupado com os méritos dele, mas está preocupado em se parecer com Jesus. Me permitam ler essa expressão de Russell Shedd, quando escreveu em seu livro A Felicidade Segundo Jesus, sobre as bem-aventuranças. Um livro muito confortador, muito desafiador para nós. Ele diz assim: não é suficiente entregar os nossos direitos sobre coisas e acontecimentos, devemos também ceder os direitos sobre nossa boa reputação, sobre o nosso nome. Quem é realmente manso não se sente lesado pelas flechas acusatórias traiçoeiramente lançadas contra a sua pessoa. Muitas vezes somos alvos de inveja e de ciúmes. Se reconhecermos a corrupção profunda do nosso coração, com grande frequência descobriremos um elemento de verdade nas acusações lançadas sobre nós. Entre as marcas da carne pecaminosa estão as mágoas e o desejo de nos vingar quando o nosso bom nome é atingido. Por outro lado, perdoar genuinamente reflete a santidade que o Espírito Santo está gerando em nós. Os mansos entregam os direitos sobre as pessoas. Nós podemos ser acusados, nós podemos ser feridos, mas se eu sou manso, eu entrego isso para Deus. Deus é o justo juiz. É Deus quem julga. Meus irmãos, como é difícil isso para nós. Por isso que não tem técnica para ser manso. Vamos fazer um curso sobre mansidão aqui, não tem jeito. Nós temos que caminhar com Jesus. Nos entregarmos a Ele, estarmos sendo alimentados por Ele. E o exemplo dele, a vida dele em nós, vai nos ensinando a agir como ele é. Outro aspecto que promove a unidade está na questão da longanimidade. Humildade, mansidão, agora longanimidade. É a terceira característica do povo de Deus e de cada cristão individual também que deve ter. Longanimidade, meus irmãos, é ter um ânimo longo. É esticar a paciência. É aguentar por muito tempo acusações, talvez provocações, como Deus ainda nos aguenta, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quem de nós ainda não provoca a Deus com uma vida ainda torta, com uma vida errada?
E tem uma frase que um dia eu li, que me marcou demais, falou assim: ninguém nos ofende mais do que nós ofendemos a Cristo. Meus irmãos, às vezes a gente pensa, nossa, como eu sofro, como me tratam mal, olha o tanto que nós ainda ofendemos a Cristo, embora sejam cristãos, como eu ainda estou abaixo do padrão de Deus, como eu ainda às vezes tento a Deus, como tentando conciliar mundo e evangelho, pecado e santidade, como ainda Deus tem paciência conosco, como Deus ainda não nos exterminou, não exterminou a terra ainda, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é assaz benigno. Longanimidade é não revidar, aguenta a provocação, o insulto, a injustiça, sem murmuração, sem reclamação e sem amargura. É fácil, meus irmãos? Não é fácil? Não é. Não é. O povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito e colocou Moisés como guia, o povo saiu em festa. Logo pouco estava reclamando, murmurando, querendo voltar para o Egito. O que Deus está fazendo com a gente? Começou a reclamar com Moisés e reclamava. E nós lemos lá como o povo murmurava. Aí Moisés fala assim: ó, a murmuração de vocês é contra Deus. Se vocês acham que o problema é só comigo, vocês estão murmurando contra Deus. Então, meus irmãos, Deus não ouve só as nossas orações, Ele ouve as nossas murmurações também. Isso deve nos gerar temor. Quando nós reclamamos, criticamos, quando os irmãos criticam uns aos outros e a liderança da igreja, nós estamos criticando a Deus. Como o povo de Israel fez: por que o Senhor colocou essa pessoa para guiar? Porque agora nós vamos morrer de fome. Deus tinha livrado eles da escravidão do Egito, agora estava achando que Deus livrou eles para matar eles no deserto. E por causa da incredulidade, muitos não entraram. Passaram reclamando, não confiando em Deus. E muitas vezes essa é a nossa história, não é verdade? A gente reclama. Por que Deus me tirou do mundo? Por que Deus me converteu agora para ficar com esse povo, com a igreja? Eu tinha mais dinheiro, agora tem menos. Eu tinha mais isso, agora tem menos isso. A gente começa a reclamar do nosso passado. Mas quando nós olhamos para o que Cristo fez, deve nos encher de gratidão e não de murmuração. E a longanimidade é o amor que tudo suporta. E a terceira característica fala de longanimidade e chega no suportando-vos uns aos outros em amor. Veja a reciprocidade que é isso, suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente acha que só a gente tem que suportar os outros, tanto no fato de sermos suportes, como no fato de sermos longânimos mesmo, suportar provocações, e às vezes suportarmos ataques. E muitas vezes nós achamos que nós apenas temos que suportar, quando nós também esquecemos que as pessoas precisam nos suportar também, porque muitas vezes nós somos divisivos, provocantes, acusadores. E a gente sempre parte daqui para lá. Nossa, como eu tenho que suportar, como eu tenho que aguentar. Mas eu esqueço que esse suportar-vos é a manifestação da paciência na prática. Se eu de fato estou aprendendo a ser humilde, longânimo e paciente, eu vou suportar. Eu vou aguentar, sem reclamação, sem murmuração. E quando eu murmurar? Arrependimento. Porque todos nós murmuramos, reclamamos, volta e meia. Não tem como, mas por isso existe o arrependimento, a confissão, o reconhecimento uns aos outros. Hoje à noite eu quero projetar até um monte de textos ali que fala desse nosso dever para uns para com os outros, que nós vamos ficar, eu fico impressionado. O tanto que a Bíblia fala de uns aos outros, a gente vai ver como isso é forte. Esse nosso caminho como igreja, como membros, envolve a reciprocidade, é uma via de mão dupla. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, eu preciso suportar os irmãos, ter paciência, e os irmãos também a mesma coisa comigo, e todos nós caminhando com o exemplo de Jesus podemos desfrutar dessa unidade que já existe. Suportar então é um exercício no casamento, nas famílias, em todo o relacionamento, é não deixar de amar as pessoas a despeito do que elas fizeram conosco. José não deixou de amar os irmãos dele. José falou assim: tudo bem, eu não vou descontar não, mas vocês somem da minha frente. Não quero nem, eu vou contar até 3, no 2 já estou longe. José falou: não, Deus preservou isso para que eu possa preservar muita gente. Não preciso ter medo de mim não. E às vezes a gente gera
A gente faz terrorismo espiritual, emocional nos outros. Tipo assim, não chega mais perto de mim, não. José era manso. Ele falou, gente, pode chegar perto de mim, eu não quero vingar vocês, não. Pode ficar, relaxa. Fica tranquilo. Deus trabalhou aqui no meu coração, eu não vou fazer mal com vocês. Ele não ficou falando, não pisa na bola de novo, hein? Se pisar, e a turma ficar com aquele espírito de medo, será que... E ter que ficar bajulando José, porque vai que José acorde de mau humor. Não. Eles estavam tranquilos, porque José falou assim, eu não sou juiz. Relaxa do meu lado e vamos viver. Não precisa ficar me bajulando, não. A mansidão de José não dependia do humor dele. Vamos ver como José acordou hoje. Tá bom, então hoje eu não posso chegar perto dele. Não. A mansidão, ela está acima do nosso temperamento. Ela está acima das nossas crises. E naquele livro, eu não sei se os irmãos já leram, é um livro mais lido e mais vendido depois da Bíblia, segundo consta que chama Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis. Ele é um livro de tipo devocionais de vários aspectos da vida cristã. Chama Imitação de Cristo. Ele diz assim, estuda e aprende a sofrer com paciência quaisquer defeitos e fraquezas dos outros, porque também tu tens muita coisa que os outros têm que suportar em você. É um caminho de mão dupla, meus irmãos. Como nós olhamos só porque eu tenho que aguentar, porque eu tenho que suportar, e a gente esquece que muitas vezes eu provoco isso nos irmãos, eles também têm que fazer isso. Por meu favor. Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Meus irmãos, suportai-vos uns aos outros. Paulo falando em Colossenses de novo. Perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, assim como Deus te perdoou, é o padrão, é sempre Jesus. Perdoa as pessoas também, porque elas também precisam te perdoar de muitas coisas que você faz com elas, que eu faço, que nós fazemos. Tudo isso deve ser feito em amor. E se suportável, você diz suportáveis em amor. Irmãos, o amor fraternal, o amor cristão é a base de tudo. Sem esse amor de Deus nos nossos corações, nós corremos o risco de fabricar atitudes artificiais que vão durar por pouco tempo. Mas quando nós vemos que o amor de Deus é derramado no nosso coração, então eu começo a aprender a amar. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e amar uns aos outros. Aí, lá no Novo Testamento, nós lemos, um mandamento novo vos dou. A gente pensa, nossa, qual que é o mandamento novo? Amar a Deus e amar os outros. É essa. Agora, para eu amar os outros, eu tenho que amar a Deus. Se eu não amar a Deus corretamente, eu não vou ter essa capacidade de amar o outro como Deus quer que eu ame. E quando eu amo a Deus, e quando o amor de Deus derrama no meu coração, Ele faz isso aqui, Ele bate aqui e vaza nos meus relacionamentos. Ainda que de forma imperfeita, é verdade, mas Ele vaza. E a comunidade do povo de Deus é uma comunidade marcada pelo amor cristão, pelo amor firmado na verdade. Nós não podemos fazer do amor um Deus, como muitas vezes a gente pensando assim, dando ênfase apenas no amor. Mas a Bíblia diz que o amor tem uma definição. Deus é amor. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas. Fora do meu relacionamento com Deus, eu não tenho capacidade de amar como Deus quer que eu ame. E depois ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, eu sei que está claro o texto, mas nós dizemos que aqui a unidade ela já existe. Nós não devemos fabricar isso. A unidade foi feita na cruz. Deus fez essa unidade, porque tudo que Deus faz é inquebrável. Tudo que o homem faz está sujeito a erros, falhas, mas Deus fez a unidade por nós, porque Ele sabia que nós não teríamos condições de fazer por conta própria. Deus fez essa unidade. Ele está falando assim, agora o nosso dever é preservar isso. É viver preservando o que Deus já fez. E a forma de nós preservarmos é com essas qualidades espirituais, humildade, longanimidade, paciência, perdoar. E agora nós vemos que é um esforço. Nós devemos nos esforçar, porque a Bíblia diz no vínculo da paz, a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 12, 18, no que depender de vós, tende paz com todos.
nós devemos viver, esforçar por preservar, mantendo a paz. Não é a paz sacrificando a verdade. Eu vou colocar a paz como o meu objetivo final. Para chegar nela, eu não ligo se tem heresia, se tem mentira, não. Eu atinjo a paz pelo meio que Deus fez, que é através da verdade. Fora da prática da verdade, não tem paz. Paz, ela é fruto do nosso relacionamento com Deus. Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Primeiro, Deus teve que acertar a nossa conta, para nós desfrutarmos de paz. Então, paz não é sacrificando a verdade, sacrificando os princípios de Deus, mas é através deles, é por causa deles. Observe que Paulo não fala de unidade sem antes ter falado sobre Cristo e sobre a verdade. Paulo não fala. E esforçar aqui, meus irmãos, depende de cada um de nós. Eu sei que nós nos esforçamos na empresa onde trabalhamos, nos objetivos pessoais que temos, nós nos esforçamos demais. Eu imagino que sim. Dedicamos, acordamos cedo, fazemos curso para estarmos atualizados, nos dedicamos, perdemos sono, perdemos tudo para nos esforçar para aquilo. Quando chega no ambiente da igreja, a gente relaxa, não se esforça para nada. E fica assim, se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, não faz. Não. Essa atitude de esforçar-vos é um imperativo. É como se Deus aqui estivesse falando assim, você tem que fazer isso, é iniciativa sua, é iniciativa minha. Isso objetivamente já existe, agora é dever nosso preservar isso com uma vida de mansidão, de longanimidade. A ideia é que a Bíblia está falando, faça isso agora, seja diligente, comece com você. Comece com você se esforçando por preservar isso, deixe Deus trabalhar no seu coração. Dedique-se a isso. E o fundamento da unidade é a Trindade. Nós já falamos isso, Paulo fala ali no verso 4. Qual que é o fundamento de nós vivermos isso? Há somente um corpo e um espírito. Está falando aqui de um corpo. Deus tem um povo só, reunido em vários lugares, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos povo de Deus. E um só Espírito, todos nós somos guiados e dependentes do Espírito Santo de Deus. Há também um só Espírito, verso 4, como também fosse chamados numa só esperança, a esperança da vida eterna, de nos encontrarmos com Cristo, a esperança da volta de Cristo. Aí ele fala no verso 5, há um só Senhor, que é Jesus. No verso 4 ele fala um só Espírito, depois no verso 5, há um só Senhor, está falando de Jesus. Uma só fé, ou seja, uma só fé salvadora, uma fé em Jesus. Não é fé na fé, não é fé em alguma coisa, não é fé, é fé em Jesus, uma só fé. Depois está falando como um só batismo, não está falando de forma de batismo aqui, está falando que todos aqueles foram batizados em nome de Jesus. É um só batismo que tem, nós não podemos ser batizados sem outro nome. Não está falando de formas de batismo aqui. Qual que é um só batismo? Agora, qual que é a forma de batismo? Não é isso que Paulo está falando. É o batismo que nos insere no corpo de Cristo. Depois ele fala, um só Deus. Ele fala do Espírito, fala de Jesus e agora de Deus Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Nós vemos que o fato dessa unidade da Trindade nos faz viver como exemplo, de ter esse exemplo de vivermos unidade uns com os outros. É por causa que só tem um corpo, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, uma só fé. Nós devemos também ser uns com os outros, por causa que todos nós somos inseridos no mesmo lugar. Isso é motivo suficientemente forte para nós preservarmos e lutarmos e nos esforçarmos. É um esforço, meus irmãos. Não é algo fácil, que vai acontecer com a nossa negligência, que nós vamos desfrutar disso, sentados esperando, se Deus quiser fazer, Ele faz. Sim, Ele faz, mas Ele usa meios. E Ele nos ordena, esforçai-vos por isso. Mortifica os feitos da carne, busca a santificação, busca a preservação que já existe. Todos nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar. Você tem se esforçado por isso? Ou você quer que isso aconteça? Se quiser acontecer, eu não quero contribuir. Quando nós não nos esforçamos para que isso aconteça, nós estamos nos esforçando para que isso não aconteça. Ninguém fica neutro. Se você não está contribuindo, você está prejudicando. Então, que nós possamos
viver de modo digno do Evangelho, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, buscarmos de Jesus o exemplo maior, que é manso e humilde de coração, que nós possamos nos esforçar por preservar algo que Deus já fez em Cristo Jesus, que nós possamos entender que é só um Deus, um só Senhor, um só corpo, que nós possamos amar uns aos outros, suportar uns os outros. Será que você está contribuindo para essa igreja local, para preservar essa unidade? Pense na sua vida, pense no seu coração, pense no seu comportamento diante de Deus. Se você não está contribuindo para isso, é tempo de você se arrepender, é tempo de nós nos arrependermos diante de Deus. Falar, Senhor, eu não quero prejudicar o corpo, eu quero me esforçar com diligência para buscar do Senhor essa humildade, essa mansidão. Possamos então preservarmos a unidade. E eu termino citando uma frase de Francis Schaeffer, que ele diz assim: nós não podemos esperar que o mundo creia que o Pai mandou o Filho, que as reivindicações de Jesus sejam verdadeiras e que o cristianismo seja verdadeiro, a não ser que o mundo veja alguma realidade na unidade de cristãos verdadeiros. Como eu falei, João 17 fala isso. Jesus orando para que nós sejamos um como eles são um, para que o mundo veja e creia que o Pai enviou ele. A unidade da igreja é um assunto central do cristianismo, meus irmãos, e nós devemos nos esforçar com diligência para preservarmos isso que já existe. Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Com coração manso, como Jesus é manso. E como Ele nos capacita a sermos assim também. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que possamos crescer como igreja nessa unidade. E desfrutarmos de uma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer em nosso meio. Romper barreiras, romper divisões, aproximar pessoas que estão longe, aproximar famílias que estão se evitando. Como nós precisamos experimentar isso, meus irmãos, para que o mundo veja e creia em Jesus. Vamos orar. Senhor, que peso é para nós ouvir essa palavra do Senhor, mas também que conforto é saber que o Senhor faz isso por nós, o Senhor fez isso por nós e o Teu Espírito Santo nos capacita a vivermos assim. Não nos deixe pensar, Senhor, que nós somos capazes disso distantes do Senhor. Não somos. Temos visto em nossas próprias vidas, famílias e igrejas onde reunimos e por onde vamos, Senhor, por onde sabemos que isso só é possível mediante a atuação do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro por essa igreja local, por cada pessoa, cada família, pela liderança, pelos membros, para que todos nós possamos nos aproximar do Senhor, nos esforçar com diligência, Senhor, para preservarmos isso que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Que não possamos dilacerar o corpo, Senhor, que não possamos causar divisão no Teu corpo, porque não podemos dividir o Teu corpo. Que nós possamos nos aproximar do Senhor e uns dos outros em amor, no amor cristão, no perdão, na paciência, na longanimidade, na mansidão que vemos no Senhor. Faça isso em nosso meio e em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.